Bom dia, com muita alegria, estamos iniciando a nossa live, o nosso culto desse domingo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom nós termos essa oportunidade. Lá fora um sol brilhando, domingo maravilhoso e aqui dentro de nós uma disposição, um desejo sincero de buscarmos a Deus. Da sinceridade, Deus se agrada. Nós vamos juntos com essa sinceridade, com essa sede espiritual, clamarmos ao Senhor hoje, nesse culto, culto de domingo, que sempre é tão esperado, às 9h30 da manhã, agora, em ponto, 9h30 da manhã, nós estamos aqui posicionados para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza que a visitação de Deus vai trazer transformação à tua vida. Eu digo, tenho certeza porque é nessa fé que eu caminho. E nós precisamos cada dia mais nos firmarmos na fé, porque ela é preciosa, ela é fundamental. Nesses dias maus, o que vence o mundo é a fé. O que sempre venceu o mundo foi a fé. E sempre será assim conosco. O nosso Deus não mudou. Nosso Deus, diz a palavra lá em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos nos esforçar a cada dia, porque logo estaremos com Ele. Jesus está às portas, estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, isso nos traz a certeza de que Ele está próximo. E nós precisamos, como aquelas 5 virgens de Mateus 25, precisamos estar preparados para que, quando o noivo vier, nós possamos estar junto com Ele, nos encontrarmos com Ele. Essa semana tivemos avanços, quero compartilhar isso com você, né? Nessa semana a gente sempre ora para que sempre estejamos alinhados com a vontade de Deus. Nessa semana nós mais e mais recebemos aí direcionamento do Senhor, confirmações, e temos feito e vamos fazer uma obra com excelência para Deus. Uma obra que alcance o homem que precisa ser restaurado, a pessoa que está lá fora e que precisa ser alcançada pela palavra de Deus. E nós estamos juntos nisso. Ore por isso, esteja junto conosco em oração também. E claro, na disposição de contribuir com a tua força de trabalho, contribuir também com aquilo que financeiramente nós precisamos para que tudo aquilo que são os projetos, os propósitos da obra de Deus, nós possamos colocá-los em prática, caminhando, alcançando vidas. Está escrito na palavra, sábio é quem ganha almas. E há várias maneiras de fazer isso. Pessoalmente, no evangelismo pessoal, dando um bom testemunho no dia a dia, as pessoas olhando para você, vendo que realmente o teu comportamento, o teu caráter é um caráter de um homem de Deus. E claro, no nível mais coletivo, nós fazermos isso como igreja, alcançando vidas, levando o evangelho, as boas novas, que há tanta gente aí precisando aí fora. Então vamos fazer isso com esmero. Vamos adiante, nós vamos orar agora, antes de recebermos a palavra, e eu quero só dizer algo a você. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de perdão. Nós precisamos praticar isso, esse princípio tão importante, porque a palavra de Deus fala que com a medida que nós medirmos, nos medirão também. E muitas vezes há pessoas que levam isso somente para um aspecto, fazem a leitura desse versículo que eu acabei de citar, num aspecto somente financeiro, mas esse versículo é muito rico. Com a medida que medirdes, vos medirão também. Você precisa praticar os princípios espirituais, inclusive o perdão. Nós estamos num mundo onde muitas vezes as pessoas têm se tornado frias, calculistas, oportunistas, onde muitas vezes na correria do dia a dia você não está ali nem tratando com uma pessoa que é oportunista, fria, mas uma pessoa que está estressada, que passou por situações difíceis e de repente há uma situação onde você é ferido ou você fere a pessoa. Não deixe essas coisas simplesmente passarem. Pratique o perdão. E nós vamos orar agora e será muito bom você fechar os seus olhos e você pedir perdão, primeiramente ao Senhor. Porque nós pecamos, nós erramos, nós cometemos falhas e às vezes não são meras falhas, são realmente pecados, coisas que transgredimos da palavra, dos princípios
talvez você não tenha orado, não esteja orando como você deva orar. Isso também é motivo para você pedir perdão para Deus. E peça para que o Senhor Ele te ajude, para que você tenha esse desejo espiritual. Eu tenho certeza que fazendo isso, e nós vamos ver inclusive isso na palavra hoje, eu tenho certeza que nessa disposição, buscando, clamando, pedindo perdão e liberando perdão para aqueles que têm te ferido também, você vai viver uma vida muito mais fluida, muito mais leve, uma caminhada na direção realmente do que Deus tem para você. Então, feche os teus olhos, comece a orar agora pela tua casa, pela tua família. Pai, nós te louvamos. Começamos e iniciamos essa reunião, Senhor, porque não é meramente uma live, um culto online, ao vivo. Não, Senhor, é o teu povo que está aqui reunido. Há várias outras reuniões hoje, Pai. A tua igreja está reunida em várias partes desse país, nesse instante. E não só aqui nesse país, mas por todo o mundo, Pai. O teu nome é aclamado, o teu nome, ó Deus, é exaltado. E nós viemos aqui para fazer isso, Senhor. Para te adorar, para te glorificar. Senhor, nós queremos nesta oração rasgar o nosso coração também. Tua palavra ensina que até mesmo muitas vezes a nossa disposição de oferta, de entrega, não pode acontecer sem antes nós estarmos limpos interiormente. Ó Deus, por isso queremos te pedir, perdoa-nos, ó Pai. Lava-nos por completo. Visita-nos agora, Espírito Santo, e dos pecados que temos cometido. Que eu creio que agora cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs estão confessando, declarando, dando nome a esses pecados. Senhor, perdoa-nos por esses pecados que estamos confessando. Não só por esses, mas também, ó Pai, aqueles que agora não nos lembramos. Pai, traz a nossa memória, porque é na consciência também que o Senhor age. O nosso culto é racional e queremos, Pai, então clamar. Lava-nos. Perdoa-nos pelo teu sangue precioso, pelas tuas águas curadoras, purificadoras. Deus, visita, Senhor. Liberamos também, Pai, o perdão. Ó Deus, perdoamos aqueles que têm nos feito mal. O Senhor nos ensinou isso. O Senhor nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. É isso que queremos. Queremos o teu perdão, precisamos dele, Senhor, mas precisamos também perdoar. Pai, eu clamo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos. Como o Senhor tem me incomodado a orar mais insistentemente pelos casamentos, ó Deus, cura, traz libertação, que esse perdão aconteça entre os casais, entre os pais e os filhos e os pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição, com malignidade. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha, ó Deus, também sobre a tua igreja. Pai, que a tua igreja desperte, esteja viva, Pai, sempre avivada, revigorada em ti, na fé, na esperança e no amor. Deus, clamamos pelos governantes, assim a tua palavra nos ensina, e assim queremos fazer, cumprir com esse princípio. Oramos pelo presidente do Brasil. Ó Deus, oramos por cada governador, oramos por cada ministro, prefeito, vereador, cada um daqueles que ocupam cargos públicos. Senhor, que aqueles que legislam também, aqueles que julgam, Pai, façam sob a tua luz tudo isso, e que caia por terra o engano, a mentira, a falsidade, Senhor, os desejos próprios, Pai, o desejo, a ganância pelo poder, Senhor, a ânsia pelo poder, seja posta por terra. E que o Senhor reine, manifesta o teu querer sobre esse país, sobre essa terra. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes e enfermos. Traz libertação. Clamamos contra esse vírus que tem atacado, cometido pessoas e até mesmo ceifado vidas. Que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a ti nós damos a honra e a glória. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Nós te adoramos, te bendizemos, aleluia, só tu és santo, tu és o Altíssimo, aquele que se assenta à destra do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o teu Espírito está derramado aqui, em cada lar eu creio, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Como nos revigora a oração. Como é fundamental clamarmos. Tenho certeza que agora mesmo você já está melhor. Melhor do que quando nós iniciamos essa live, porque nós oramos juntos. E isso é muito bom. E nós vamos agora então ao livro de Esdras, que fica logo em seguida, logo depois de 2 Crônicas, antes de Neemias. Não sei se ajudei. Esdras 9, versículo de número 1. Já oramos e agora nós vamos ler a palavra que diz assim: Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isso é, dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Versículo 2: Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Agora nós vamos ao versículo de número 5. Esdras 9:5 diz: Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa. Vamos agora ao versículo de número 9, para terminar a leitura. Ou melhor, desculpa, o versículo 8, ok? Esdras 9:8 diz assim: Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Eu quero novamente ler esse versículo 8, porque aqui está o ponto central da ministração de hoje. Vamos juntos novamente. Esdras 9:8 diz: Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. O livro de Esdras, ele fala sobre a queda do cativeiro babilônico. Eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém e Esdras, um escriba, ele estava incumbido de liderar aquele povo, de reuni-los para que aquele povo que havia esfriado fosse novamente avivado, vivificado nas coisas espirituais. Esdras tinha essa incumbência. Não seria fácil. E ele vai então para Jerusalém, ele sai ali de Babilônia, cai aquele cativeiro e eles começam a voltar, a palavra começa a se cumprir e aí então ele chega em Jerusalém, mas daqui a pouco o que acontece? Claro, começam a chegar as notícias, as más notícias, as notícias de que aquele povo que estava ali no cativeiro e também o povo que havia voltado com ele para Jerusalém, eles haviam transgredido em várias situações e numa que poderia comprometer seriamente a caminhada deles a partir dali. Eles haviam se misturado aos costumes dos outros povos, cometendo, como a própria palavra diz, abominações. O que a palavra quer dizer quando ela menciona isso? Que as práticas daqueles outros povos eram práticas idólatras, práticas de feitiçaria, de magia, e infelizmente eles haviam se misturado a isso. Mas, ainda assim, o Senhor, que não é Deus de confusão, estava chamando aquele povo de volta dali de Babilônia para Jerusalém, para como
foi aqui dito, mencionado, eles fossem vivificados, reavivados na sua relação com Deus, para que o Senhor voltasse a se derramar sobre eles. Para isso, o Senhor os estava chamando. E como isso é possível? Como isso seria possível depois de tantas transgressões? Antes do cativeiro, transgressão, pecado, idolatria. Exatamente por isso eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. E ali na Babilônia eles são dominados, vivem como exilados, como escravos na verdade. Daqui a pouco vem um outro império, o Império Persa, que se assenhora, que vence o Império Babilônio e ainda continua esse domínio sobre eles. Como seria possível? Por que o Senhor os estava chamando de volta? O Senhor diz lá em Jeremias 29, versículo 10, a palavra diz assim por meio da boca de Jeremias: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Logo adiante, ainda nesse texto que eu acabei de ler, em Jeremias 29, lá no versículo 13, também diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Um versículo até conhecido de muitas pessoas. O que estava acontecendo aqui? E aí, respondendo a pergunta que eu coloquei aqui, que talvez você tenha se feito: como seria possível, depois de tantas transgressões, erros daquele povo, o Senhor agora está chamando eles de volta para Jerusalém? Isso foi possível. Por quê? Porque o Senhor é um Deus fiel, que jamais deixa de cumprir a sua palavra. Eu li esse versículo 10 de Jeremias 29, eu mencionei o versículo 13 do mesmo capítulo 29 de Jeremias, porque ali estava uma promessa. Antes mesmo do cativeiro vir, antes deles serem levados cativos para a Babilônia, Deus teve o cuidado de levantar um profeta sério, comprometido, homem de caráter, homem dependente, 100% dependente de Deus. Deus levanta Jeremias e usa Jeremias para dizer: cumprir-se-ão 70 anos. E quando se acabarem esses 70 anos, vocês serão trazidos de volta. E vocês me buscarão. E vocês me acharão, se vocês me buscarem de todo o coração. Estava se cumprindo a palavra. E a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Em Números 23 diz isso. Ele não se arrepende. Ele não é como o homem que diz uma coisa, mente e adiante não cumpre o que fala. Deus é um Deus fiel. Aleluia. Por isso, estava se cumprindo. Mesmo com as transgressões e erros deles, eles estavam sendo trazidos de volta. Em Jeremias 31, diz assim no versículo 35, Jeremias 31, 35 diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Você prestou atenção nessa última leitura? O Senhor, que levantou o profeta Jeremias para dizer: passados 70 anos, vocês serão libertos do cativeiro e trazidos de volta. Esse mesmo profeta, a ele Deus deu uma palavra dizendo: o sol, a lua, as leis fixas, tudo que eu criei, não deixará de dar o seu brilho, não deixará de se cumprir. Assim é a fidelidade de Deus. O Senhor disse: se um dia o sol deixar de brilhar, a lua, as leis fixas deixarem de existir, assim também deixará de existir o povo de Israel. Agora eu te pergunto, o sol está brilhando, a luz, ela nos enche de vida também.
Nunca vai deixar de acontecer isso, porque aquele que criou todas essas leis, aquele que é o Deus da criação, ele vela para cumprir a sua palavra. E o que vai acontecer é que sempre, sempre, a palavra que Deus prometeu, ela vai se cumprir. Ela se cumpriu na plenitude por meio de Cristo, indo àquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E era exatamente por esta fidelidade de Deus que eles estavam sendo trazidos de volta. E é por esta fidelidade de Deus que nós não sucumbimos, não perecemos. Como era possível eles voltarem sendo tão cheios de pecado, de transgressões? Isso era possível pela misericórdia de Deus. A misericórdia que nos livra de sentenças. A misericórdia de Deus que não nos deixa sucumbir. Em Esdras 9, Esdras expressa essa certeza. Ele diz aqui no versículo 9, Esdras 9:9, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia. E aí, esse versículo continua, mas o que eu quero frisar, Esdras, naquela busca, naquele desejo de ver a palavra se cumprindo e Deus operando os seus feitos, a libertação que aquele povo precisava, Esdras diz, Senhor, na nossa servidão, o Senhor não nos desamparou, estendeu sobre nós a tua misericórdia. Os israelitas, os judeus, não tinham sido os únicos levados cativos para a Babilônia, nem quando começou o Império Persa, o domínio persa. Eles não eram os únicos, haviam outros povos, e até nós vimos lá no início, que com esses povos também dominados, inclusive os judeus haviam se misturado. Mas aqueles povos, muitos deles pereceram. Hoje, nós não ouvimos falar sobre heteus, heveus, amonitas, mas nós sabemos que existe uma nação, a nação de Israel, que está lá, em pé. Sabe o que é isso? Deus foi fiel, cumprindo a sua palavra, Ele sempre será. E Ele foi misericordioso. A misericórdia que nos livra da sentença, que nos livra de sermos exterminados. Essa misericórdia foi derramada sobre eles. Deus não permitiu que com o seu povo fosse da forma como aconteceu com outros. Por quê? Porque aquele povo, sobre eles estava o amor. E em Lamentações 3, 22 e 23, a palavra expressa isso. Expressa de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, o que é a misericórdia. Em Lamentações 3, 22, aqui nesse trecho, inclusive na minha Bíblia está escrito, esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. No versículo 22 de Lamentações 3 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. É nisso que nós temos que nos firmar. Por isso eles estavam sendo trazidos de volta, porque o Senhor não havia mudado. E eles estavam sendo trazidos de volta, porque a graça do Senhor sempre operou e estava sobre eles. Esdras 9, versículo 8, como eu disse, esse versículo é o ponto central da ministração de hoje. Em Esdras 9, 8 diz, agora por breve momento, preste atenção, porque é incrível, é profundo o que está nesse versículo. Agora por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus. O versículo segue, nós vamos falar mais sobre o que está nesse versículo, mas nessa primeira parte do versículo 8 de Esdras 9, você leu comigo, eu vou repetir. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus. Que graça é essa? É a graça que sempre existiu. Algumas pessoas erram, e é um erro muito sério, quando alguns dizem, não, a graça só existiu a partir do Novo Testamento, a graça não existia no Antigo Testamento. Não, a graça sempre existiu. Porque a graça
ela vem por meio de Cristo. E Jesus, ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A graça estava presente, sim. A graça estava operante. E aqui eles experimentam um pouco dessa graça. Eu vou colocar dessa forma para que haja um entendimento assim mais fácil. Mas o próprio Esdras, ele diz: Senhor, por breve momento se nos manifestou a graça. Aleluia! A graça estava sobre eles. A lei vigorava. Eles observavam a lei. Infelizmente, muitas vezes interpretavam de maneira errada a lei. Mas Deus nunca deixou de derramar sobre toda a humanidade da sua graça. E eles ansiavam por isso. Eles precisavam disso desesperadamente, dessa graça. A misericórdia de Deus havia atuado, sido derramada, eles haviam sido livrados de um julgamento que, no rigor do que estava escrito, se o Senhor fosse ali aplicar daquela forma como alguns legalistas faziam e como infelizmente alguns legalistas ainda fazem hoje, aquele povo nem mesmo existiria. Eles teriam sido exterminados, mas a misericórdia os livrou da sentença de destruição, do julgamento, da forma como deveria ser. E agora, o Deus de amor os abençoa, ainda que eles não fossem merecedores. E isso é graça. É Deus derramar bênção, favor sobre aquele que não merece. Aleluia, aleluia. Me impressiona que naquele tempo, eles, por meio de Esdras, da busca de algo que eles vinham sendo conscientizados, despertados, eles desejavam tanto a graça, mesmo não sabendo exatamente o que ela era, como hoje nós sabemos. Eles desejavam. Mas me impressiona que hoje, algumas pessoas, conhecendo a graça, elas estão voltando à prática de algumas coisas da lei. É terrível. Aqui só um parênteses, uma observação minha. Mas eu quero dizer para você, tome cuidado. Todos os sacrifícios já cessaram. O suficiente sacrifício foi feito na cruz por Jesus Cristo. Tome cuidado, não volte a práticas da lei. Paulo exorta, ele alerta para isso. Em praticamente todas as suas epístolas nós vemos Paulo falando sobre essa questão daqueles que conheceram a graça e querem voltar para a lei. Aleluia! Sobre eles, sobre Esdras e aquele povo, a graça operante. Hoje sobre nós, a graça abundante que por meio de Cristo, naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, foi derramada sobre as nossas vidas. Em Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que coisa maravilhosa! A lei estava ali para denunciar o pecado humano, para que a ofensa dos homens em relação a Deus, os pecados que eles haviam cometido, fossem expostos e eles buscassem arrependimento. A graça estava presente, porque quando eles buscassem o arrependimento, não seria a lei que os justificaria, não seria a lei que os salvaria. Algumas pessoas colocam a lei como algo que salva, que liberta, que libertava. Eles não estavam sendo salvos pela lei. O ser humano sempre foi salvo pela graça. E estava acontecendo ali. E debaixo dessa graça, por meio da fé, eles experimentaram intrepidez, firmeza no relacionamento com Deus. Era necessário reconstruir, era necessária a restauração, mas era necessário que para viver isso eles tivessem firmeza. E o que a graça ela nos permite essa firmeza. Esdras ora e ele diz aqui em Esdras 9:5, Senhor, a tua graça, eu vou ler aqui versículo de número 5, Esdras 9:5, a palavra diz:
Esdras 9:8. Agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. Para quê? Nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar. Estabilidade no seu santo lugar. A graça sempre foi algo que fez com que o homem cambaleante, vacilante, caído, ele pudesse ser levantado. E dava a esse homem, e nos dá também hoje, a oportunidade de, erguidos pelo Senhor, pelo seu grande amor, caminharmos agora com firmeza. Em Hebreus 10, 19 e 20, a palavra diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, menciona intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Este sangue trouxe sobre nós a abundante graça. Aleluia! Hoje nós podemos ir além do véu e permanecer no santo lugar, porque a graça está derramada. Esdras disse: Senhor, que essa graça nos dê estabilidade para permanecermos no santo lugar. Em Hebreus a palavra fala que a esperança é como a âncora da alma que penetra além do véu. Sabe por quê? Porque a graça está derramada. Que essa graça derramada sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, nos faça pessoas estáveis. Nós temos que ver num cristão, todos precisam ver em nós um caráter, disposições, atitudes de pessoas estáveis. E a própria palavra fala que são essas as características de alguém que tem o Espírito Santo. Que o Senhor, derramando dessa graça constante, contínua, abundante, que debaixo dela o Senhor te ajude na fé. Você seja ajudado na tua fé pelo Senhor, Deus de amor. E que você caminhe com intrepidez. Debaixo dessa graça, nós podemos compreender, ter o entendimento das coisas de Deus. O que Esdras fala aqui em Esdras 9:8, ele diz, eu vou ler sempre do início do versículo até o ponto onde nós precisamos prestar atenção. Então aqui em Esdras 9:8 diz: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso. A graça ilumina os nossos olhos. A graça nos permite enxergar o que sem ela nós não enxergaríamos. A graça, ela traz a luz do Senhor manifesta a um povo que foi tirado das trevas. Nós éramos esse povo. Eles eram um povo que estava sendo tirado do cativeiro. Por isso, ali Esdras diz, por breve momento se derramou a tua graça, Senhor. Ilumina os nossos olhos. 70 anos. E antes desses 70 anos, algum tempo de transgressão que havia comprometido a visão espiritual deles, o entendimento deles, não era pouca coisa. Só o que poderia abrir-lhes o entendimento era a graça do Senhor. Aleluia. Esdras demonstra esse entendimento. Por isso, ele vai fundo na sua busca. Esdras, ele demonstra esse entendimento. Ele se arrepende. Ele reconhece a bondade de Deus. Durante todo esse capítulo 9, nós vemos isso. Nos capítulos anteriores, também a busca de Esdras. Ele se derramou. Ele rasgou o coração como nós precisamos rasgar o coração, para mais e mais experimentarmos dessa graça abundante. Lá, ele diz, por um breve momento, Senhor, hoje, abundantemente. Deus quer derramar mais e mais da sua graça, do seu poder, do seu amor sobre as nossas vidas. Rasgue o teu coração. Eu estava dizendo no início da nossa reunião, do nosso culto ao Senhor. Precisamos buscar
o perdão. Precisamos perdoar. Se fizermos isso, mais e mais dessa graça vai ser derramada abundantemente. Esdras foi fundo na sua busca. Ele se dedica. Diz ali no texto do capítulo 9 que ele, até o final da tarde, até o sacrifício da tarde, ele se pôs a buscar, a lamentar, a se humilhar. Jesus fez isso na cruz. Ele, desde a traição até ser levado ao sinédrio para ser julgado, ele foi espancado, ele sofreu. Logo cedo ele é levado na direção da cruz. O seu sacrifício estava acontecendo. E ali ele é levantado na cruz. E sabe em que momento ele é ali tirado da cruz? Depois de expirar por volta da hora 9, diz a palavra. Ele disse: tenho sede. E ele pede água e dão a ele fel. Ali ele grita: Pai, por que me abandonaste? Era o sacrifício. Durante todo aquele tempo que estava acontecendo, a amargura, a angústia de Jesus, desde o Getsemane, ele se derramando, agora no fim da tarde, cumprindo um princípio que inclusive nós vemos lá no Antigo Testamento, do sacrifício da tarde. Jesus à tarde, expirando, sendo entregue, se entregando por espontânea vontade e amor por nós, expirando na cruz. Estava feito, estava consumado. Aleluia. A graça sendo derramada abundantemente agora, para que nós que estávamos nas trevas, que não enxergávamos, que éramos cegos espiritualmente, que não entendíamos as coisas espirituais, o sacrifício de Cristo, a graça derramada, isso nos permitiu agora enxergarmos, nos permite termos compreensão das coisas espirituais. Paulo diz isso lá em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança, da sua herança nos santos. Aleluia! É muito incrível, tremendo isso. Em nome de Jesus, mergulhe nessas verdades espirituais, viva isso. A graça nos permite compreendermos, termos entendimento. Esdras disse: Senhor, para nos iluminar os olhos. E, finalizando, por meio da graça, eles, naquele tempo de Esdras, tiveram, como ele mesmo Esdras expressa, um pouco de vida na servidão que eles vinham tendo. Debaixo do poder da graça, nós temos vida abundante. Que coisa, eles experimentaram um pouco do que hoje nós podemos experimentar abundantemente. Você está entendendo isso? Esdras disse aqui no capítulo 9, no versículo 8, na última parte do versículo que nós mais lemos hoje durante esse culto, está aqui no versículo 8, agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. O que eles experimentaram, numa medida menor, hoje nós experimentamos abundantemente. A graça abundante. Por isso, um pouco mais atrás na ministração eu disse, sobre eles a graça operante. A graça estava presente, operando sim. Sobre nós hoje, a graça abundante. Glória a Deus. João 10:10. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós temos vida em abundância. Você não é mais vítima do cativeiro de Satanás. Assim como eles estavam deixando de ser vítimas do cativeiro babilônico, do cativeiro persa, agora eles estavam sendo libertos para reconstruir o templo, um templo físico, e voltar então a adorar a Deus, hoje, por meio da graça, que se derrama abundantemente, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, que iluminou os nossos olhos,
Por meio dessa graça abundante nós temos vida. Você não é mais cativo de Satanás. Eles eram cativos de um império. Hoje, há um império aí, o império das trevas. Mas o reino da luz, o reino do nosso Senhor, o sacrifício que Ele fez na cruz por nós, a sua ressurreição ao terceiro dia, nos colocaram a salvo, libertos desse império. Nos trouxeram para a maravilhosa luz. E podemos hoje proclamar as virtudes daquele que nos chamou. 1 Pedro 2,9 diz isso. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele te resgatou. Obra de poder está acontecendo na tua vida. Uma obra completa será feita. Poder de vida tem sido derramado. Graça abundante. Os teus olhos iluminados. Oh, meu Deus, glória ao nome do Senhor. A compreensão plena do que você precisa compreender para caminhar e não se desviar do caminho. Pelo contrário, a compreensão plena para que você possa ir adiante na direção da vontade de Deus. A vida abundante está sobre nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Aleluia. O Senhor é Deus fiel. É Ele quem tem feito tudo isso. Esdras segue. A restauração vem. O templo, depois de um bom tempo, é reconstruído. Um templo físico. Hoje nós temos a nossa restauração interior. Do templo vivo que somos nós. Vós sois pedras que vivem. Senhor, nós te glorificamos. Espírito Santo, o que lá no Antigo Testamento foi experimentado de uma maneira, Senhor, ainda tímida, hoje nós podemos experimentar de maneira gloriosa. A tua graça abundante está derramada, Senhor. Esdras disse, o Senhor nos deu graça, nos tirando da nossa servidão, derramou misericórdia, iluminou os nossos olhos. A tua graça, Senhor, nos dá firmeza. Oh, meu Deus, nós temos a oportunidade de viver isso plenamente. Ajuda-nos na fé, Senhor, para que caminhemos com essa intrepidez debaixo da tua graça, debaixo do teu amor. Traz, eu te peço, restauração. E, Senhor, que o que o Senhor disse em João 10,10 se manifeste dia após dia nas nossas vidas, até que um dia nós estejamos com o Senhor na eternidade. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Sim, o diabo está lá fora, ceifando vidas, matando, roubando e destruindo. Mas o que prevalecerá nas nossas vidas, em nome de Jesus, será a vida abundante que o Senhor veio nos trazer. Eu te louvo, Senhor. Eu oro. Eu clamo junto aos meus irmãos que agora estão nesse culto adorando ao Senhor, buscando, clamando junto comigo. Senhor, restaura as nossas forças. Continua nos dando graça. Nos ajuda na fé. Não permitas que nós caiamos em tentação, que nós, ó Pai, cedamos ao pecado. Não, Senhor, nos dá vitória, eu te peço. Nós já temos essa vitória em Ti. Nos ajuda, Pai. Continua nos ajudando. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um com a Tua palavra, Pai. Com a Tua verdade que liberta. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa verdade, ela entre no teu coração. E que ela trabalhe o teu interior, produzindo libertação, cura, entendimento, é claro, antes de tudo, iluminando os teus olhos. Em nome de Jesus. É muito profundo o que hoje nós recebemos. E eu tenho certeza que, firmado nesses princípios tão importantes, consciente disso, consciente do que é a graça abundante, vivendo essa graça, se colocando debaixo dela, buscando a Deus, os teus dias serão maravilhosos em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar aqui a nossa reunião, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer a cada um também, quero aproveitar esse momento final para agradecer a cada um que tem contribuído com a obra do reino.
Essa obra não é a obra de uma placa de uma igreja. É a obra da igreja, que a igreja tem que realizar. Que a igreja, o corpo, tem que realizar. Quero agradecer a você que tem orado, você que tem disposto aí tempo, você que tem derramado recursos, ofertas, contribuições. Glória a Deus. Nessa semana, eu acredito que pela fidelidade de alguns que cumpriram com não as suas obrigações meramente, mas com o seu compromisso com Deus, por causa disso, nessa semana nós vamos poder avançar mais um pouco e nós vamos adiante. E eu conto com você, porque essa obra não é obra de um homem e nem é obra para um homem. Essa obra é para o Senhor e essa obra é feita por meio de um povo que ama, adora e glorifica ao Senhor. Continue sendo fiel, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, que você seja cheio de vida, de luz, cheio da presença do Espírito Santo, que Ele te conduza em todos os caminhos, em todas as tuas decisões, que Ele continue nos dando graça. No nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui. Até quinta-feira.